Nossa homenagem de hoje vai para um professor de educação física, o Eduardo Machado, o Duda, da Escola Estadual Irmãos Mário Esdras, de Varginha, Minas Gerais. Este professor foi um professor herói. Aí a imagem do professor, infelizmente não conseguimos uma imagem dele sem a máscara, porque na reportagem ele estava com a máscara. Mas está valendo aí a homenagem. Esse professor foi um herói, porque aconteceu um problemão na aula dele e ele conseguiu resolver. Durante a aula de educação física, ele botou os alunos para jogarem e estava observando quando os alunos jogavam futebol. Então ele estava ali de olho em tudo que acontecia, até que um aluno se engasgou com a placa ortodôntica e veio até ele, veio até o professor, para que o professor pudesse tentar ajudá-lo. O professor leva algumas frações de segundos para entender o que estava acontecendo. E então começa a realizar as manobras para tentar salvar seu aluno, que ali era um momento de vida ou morte. Ele estava engasgado e não conseguia respirar. O professor Eduardo salvou a vida do aluno Caio, de apenas 11 anos. A mãe do aluno, quando viu as cenas gravadas pela câmera da escola, não podia acreditar que seu único filho havia passado por uma situação de vida ou morte, uma situação tão complicada. Ele havia falado em casa que tinha acontecido dele engasgar na escola, mas ela achou que tinham resolvido com um tapinha nas costas, que não tinha sido nada tão grave. Então você imagina a situação dessa mãe, o pensamento desta mãe quando viu esse vídeo. Mas graças ao professor nós tivemos aí um final feliz. Vamos ver uma parte da reportagem que fala do que aconteceu na escola. O Caio, de 11 anos, passou por um baita susto. Enquanto jogava bola com outros estudantes, ele acabou se engasgando. Tudo foi flagrado por uma câmera de segurança da Escola Estadual Irmão Mário Esdras, em Varginha. Na imagem, dá para ver a turma do 6º ano do ensino fundamental jogando bola na quadra. De repente, um dos alunos sai no meio do jogo e começa a gesticular em direção ao único adulto na cena. Esse estudante é o Caio. Ele estava engasgado e tentava pedir ajuda ao professor. Primeiro, a gente vê a máscara do aluno sendo jogada ao chão. E a cena que vem a seguir é impressionante. Ao perceber que o aluno está engasgado, o professor age de forma rápida e começa a fazer manobras de salvamento. Tudo é realmente muito rápido, até que o desfecho tem um final feliz. Ainda bem fraco, Caio acaba caindo no chão, mas já desengasgado. Uma sensação que ele nunca mais vai esquecer. Foi uma sensação bem ruim naquela hora. Eu senti que eu não ia conseguir tirar a placa. Mas graças ao professor, se não tivesse lá, eu não ia estar aqui agora, entrevistando com vocês. Caio conta que engasgou com uma plaquinha do aparelho ortodôntico. Foi com a placa. Eu fui buscar ele na escola, ele falou, ai mãe, eu engasguei hoje na escola, mas o professor me ajudou. Só que ele falando assim, nessa naturalidade, eu nunca que eu ia imaginar que seria uma coisa tão séria. Às vezes que eu pensei, foi uma engasgadinha e o professor deu 3 tapinhas nas costas ali e desengasgou. Não tinha ideia que seria tão sério. Aí no outro dia, a diretora me comunicou, fui lá na escola e ela me mostrou as imagens, foi que eu fiquei assim, sem acreditar que aquilo tinha acontecido com ele, que ele, assim, praticamente viu a morte de perto ali, se não fosse a ajuda do professor. Mãe e filho resolveram ir até a escola onde tudo aconteceu. Um reencontro muito emocionante. O professor é o Eduardo Machado, conhecido como o Professor Duda. Ele é o outro personagem importantíssimo dessa história. Foi ele quem salvou a vida do Caio. A partir do momento que eu percebi que o Caio estava engasgado, foi realizada a manobra, manobra de Henlich, e graças a Deus ele conseguiu expelir a placa. Na hora do acontecimento, leva aí alguns segundos, que a gente faz um checklist mental para tentar descobrir o que está acontecendo realmente, Então, esse checklist foi feito, graças a Deus foi feito rápido, e ele conseguiu expelir a plaquinha, A plaquinha indo ao chão, a minha preocupação
inicial seria ver se ela estava inteira, né? Porque eu fiquei com medo da plaquinha estar quebrada, né? Dele ter quebrado a plaquinha na boca, expelido uma parte e ainda estar engasgado com a outra. Mas até foi um aluno que me falou, não, tio, saiu inteira. Eu falei, não, então tá bom. E aí o Caio, ele ficou um pouco assustado, ele não chegou a desmaiar, mas ele ficou um pouco assustado, cansado, né? E ficou deitado e dali ele foi iniciada a recuperação dele. Graças a Deus deu tudo certo. Para o professor Duda, que há 22 anos dá aula de educação física, essa será uma recordação difícil de esquecer. A sensação de alívio, né, de dever cumprido, né, dever como cidadão, como professor. E eu fico muito feliz do reconhecimento, né, da população, reconhecimento dos meus colegas de trabalho, dos meus alunos, né, da imprensa. E fico muito grato, né, agradeço muito a Deus, porque naquela hora eu fui abençoado e consegui tomar a decisão certa na hora certa. Vamos ouvir novamente esse trecho, preste atenção na fala do professor. E eu fico muito feliz do reconhecimento, né, da população, reconhecimento dos meus colegas de trabalho, dos meus alunos, né, da imprensa. Vocês ouviram aí porque o professor falou que ele estava feliz? Ele estava feliz por causa do reconhecimento, que é uma coisa que raramente o professor tem. O professor não costuma ter reconhecimento de ninguém, não costuma ser valorizado pela escola, não costuma ser valorizado pela prefeitura, pelo estado, pelos pais dos alunos. Então, esse reconhecimento pelo trabalho que ele fez, ele estava muito feliz. Então, reconheça o trabalho do professor no dia a dia, porque o trabalho é um trabalho essencial e muito importante. Parabéns, professor Eduardo, pelo seu ato heróico, porque com certeza você não usa a capa, mas foi o herói do Caio. Nós queríamos deixar para vocês uma reflexão, para vocês pararem e pensarem um pouquinho aí. O que vocês acham? É fundamental que os estados e prefeituras deem cursos de primeiros socorros para os professores? O que vocês acham? Porque os professores, a maioria, nunca tiveram cursos de primeiros socorros, não sabem como agir nessa situação. Graças a Deus, né? O professor aí, Eduardo, ele conseguiu resolver o problema, fazer a manobra corretamente e salvar a vida do seu aluno. Mas muitos professores não conseguiriam fazer isso porque nunca tiveram um curso, nunca fizeram nada. Vai tentar socorrer, vai ficar gritando, vai tentar ajudar, mas não vai conseguir fazer a manobra corretamente. Então, o que vocês acham? É fundamental que esses professores sejam preparados para que quando isso acontecer, ele venha conseguir fazer os primeiros socorros corretamente? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Quem assistiu até o final, deixa aí nos comentários pra gente saber o que vocês pensam sobre isso. Galera, paramos por aqui. Parabéns ao professor Eduardo. Continue exercendo sua função com amor, dedicação e parabéns aí pelo ato heróico. Porque você não usa capa, mas com certeza é o herói do Caio. Parabéns, professor.